uma última definição. E é o seguinte: seja A um conjunto, tá certo? Num conjunto universo universo U. O complementar de A é o conjunto denotado por AC e dado por AC é o conjunto formado por cada X do conjunto U, tal que X não pertence ao conjunto A. Veja que o conceito de complementar pressupõe a existência do conjunto universo. E não existe essa história de conjunto universo total, um conjunto que contém todos os possíveis elementos. Não existe isso, não tem, porque isso te leva à contradição, a paradoxo, como o paradoxo de Russell. Você dá uma pesquisa na internet para ver o que é isso, porque o objetivo daqui não é a teoria dos conjuntos, é dar a introdução, a fazer uma breve revisão do que é necessário e suficiente sobre conjuntos para cá, para o cálculo. Tá? Então, está aqui. Ou seja, quem é o complementar de A? O complementar de A é o universo menos o A. Não é? É o conjunto universo menos o A. Quando eu escrevo X é o conjunto formado por cada K inteiro, tal que K é par. Então, quem é o complementar de X? Primeiro, quem é o conjunto universo? Quando eu escrevo assim, o conjunto universo quem é? Z. Quando eu falo de par e ímpar, isso só tem sentido no conjunto dos números inteiros. Então, meu contexto diz que o meu conjunto universo é o conjunto dos números inteiros. E está aqui explícito. Certo? Então, o complementar de X, quem é? É o conjunto formado por cada K pertencente a Z, tal que K não é par. E se o número não é par, ele é ímpar. Ok? Certo? Eu tenho algumas propriedades aqui a serem demonstradas, exatamente são propriedades, são proposições sobre conjuntos. Primeira proposição. Em verdade, isso é uma proposição, mas a demonstração é trivial, tão trivial que eu escrevo logo, tá? Isso aqui é uma consequência. Isso aqui de baixo não é definição. Definição é o de cima. O de cima sendo a definição, o de baixo é uma proposição, é uma propriedade, é uma consequência, tá? Proposição. Se A, B e C são conjuntos, então duas coisas ocorrem.
A união B intersecção com C é A intersecção com C, união B intersecção com C. E A intersecção com B, união com C, é A intersecção com C, união B intersecção com C. Olha aqui. Essa primeira identidade é o que nós chamamos de distributividade da intersecção em relação à união. E a de baixo é a distributividade da união em relação à intersecção. Certo? Isso aqui requer uma demonstração. Eu estou afirmando que na hipótese de A e B serem conjuntos, vale essa igualdade. Então, para provar que isso é verdade, eu tenho que provar que esses dois conjuntos são iguais. E como é que eu provo que dois conjuntos são iguais? Usando a definição de igualdade. Dois conjuntos x e y são iguais quando x está contido em y e y está contido em x. Ou seja, quando todo elemento de x é elemento de y e quando todo elemento de y é elemento de x. Então, é isso que eu tenho que provar para demonstrar que dois conjuntos são iguais. E eu vou fazer só uma prova aqui. Eu vou provar como exercício de demonstração para que vocês se acostumem com isso, logo, de uma vez por todas, né? Eu vou provar que isso aqui, essa igualdade vale. Então eu vou provar duas inclusões. Eu vou provar que esse primeiro está contido no segundo e o segundo está contido no primeiro. E como é que eu faço para provar? Eu tenho que mostrar que todo elemento do primeiro é elemento do segundo. E o raciocínio é esse, aqui que eu vou apresentar para vocês. Olha, eu vou partir de um elemento do primeiro e vou concluir, por uma sequência lógica, que esse elemento também é elemento do segundo. Mas eu não posso escrever logo que é elemento do segundo, porque eu tenho que deduzir isso. Isso será a minha dedução. Pronto. Partindo daqui, a primeira conclusão lógica, usando a definição de intersecção, é que x pertence a A união B e x pertence a C. É a única coisa que eu posso afirmar diante do que eu tenho. E eu só posso afirmar isso usando a definição de intersecção. Daí, há duas possibilidades. Quais são? X pertence a A, porque isso aqui me leva a duas possibilidades. Quais são elas? X pertence a A ou X pertence a B. E não esqueça que eu já tenho que o X pertence a C. Eu tenho X pertence a C e o X pertence a A ou ele pertence a B. Vou trabalhar nessas duas possibilidades, vou analisar esses dois casos. Vamos ao primeiro caso. No caso em que X pertence a A, tem-se o quê? Que o X pertence, como ele já pertence a C e ele pertence a A, ele pertence a A intersecção C. Mas se o X pertence a esse conjunto A intersecção com C, ele pertence à união desse conjunto com qualquer outro conjunto. Em particular, o X
pertence a quem? A intersecção com C, união o quê? B, intersecção com C. Então, analisando esse caso aqui, o caso em que X pertence a A, eu concluo que o X pertence a esse conjunto. Mas falta um caso a ser analisado. Qual é? Que é semelhante. É o caso em que o X pertence a B, porque eu tenho que ver essas duas possibilidades. Então, vamos ao outro caso. No caso em que X pertence a B, a mesma redação. No caso em que X pertence a B, o que é que eu tenho? X pertence B, intersecção com C. Vou usar a mesma redação. Usarei a mesma redação. Então, a conclusão aqui é que o X pertence a B, intersecção com C. Assim, como o X pertence a B, intersecção com C, ele pertence à união desse conjunto com qualquer outro. Em particular, o X pertence a quem? A A intersecção com C, união B, intersecção com C. Ou seja, eu mostrei que se X pertence a esse primeiro conjunto, então X pertence a esse segundo. Qualquer caso me leva a isso. Ou seja, todo elemento desse primeiro conjunto necessariamente é elemento desse segundo. Isto mostra que, eu vou botar até de preto, isto para destacar, isto mostra que o conjunto A união B, intersecção com C, está contido, me desculpe escrever aqui, porque está contido em A intersecção com C, união B, intersecção com C. Agora falta mostrar a outra inclusão. Eu acho que a segunda proposição o senhor acabou trocando os operadores. Qual? Na segunda proposição deveria ser A união C. Oh, desculpe. A intersecção. Desculpe. É A união C, proposição. Eu botei a mesma coisa, né? É A união C, intersecção. Acho não, eu errei. Intersecção com B, união C. Obrigado. Tá? Isso aqui diz que a união é distributiva em relação à intersecção. Correto, agora está correto. E aí, no caso em que X pertence... Pronto, agora a volta, o retorno. O retorno é... Eu tenho que mostrar que todo elemento desse segundo é elemento do primeiro. Então, se X pertence a A, intersecção com C, união B, intersecção com C, então X pertence a quem? X pertence a A intersecção com C, ou X pertence a B intersecção com C. Tá? Ok? Tá? X pertence a A intersecção com C, ou X pertence a B intersecção com C. No caso, aí eu tenho dois casos. No caso em que
X pertence a A intersecção com C, o que é que eu tenho? X pertence a A e a C. X pertence a A e X pertence a C. Logo, X pertence a A união com B. Porque se ele pertence a A, ele pertence a A união com B. E como ele pertence a C, ele pertence a A união B intersecção com C. Daí, e assim, X pertence a A união B intersecção com C. Entenderam? Porque se ele está em A, ele está em A união com B. E como ele já pertence a C, então nesse caso aqui, eu concluo que um elemento D, nesse caso aqui, esse elemento desse conjunto pertence a esse conjunto. E o outro caso? Qual é o outro caso? O outro caso a ser analisado. No caso em que... Qual é o outro caso, hein? X pertence a B intersecção com C, tem-se X pertence a B e X pertence a C. Logo, X pertence a A união com B. Porque se o X pertence a B, o X pertence à união de A com B. E, mesma redação. E, assim, como ele já pertence a C, ele pertence a A união B intersecção com C. Diga. Mas vamos escrever tudo para... Pode. Tá? Mas sejamos explícitos aqui. Tá bom? Isto mostra o quê, hein? O que foi que eu mostrei? Eu mostrei que todo elemento do primeiro conjunto é elemento desse segundo. Então, isto mostra o quê? Isto mostra mostra o quê? Que esse primeiro conjunto é igual a A união B intersecção com C. E acabou a demonstração. E a gente indica que acabou a demonstração assim. Pronto. Ok? Tá? Então percebam, em alguns casos eu tenho que separar a demonstração nas possibilidades que se apresentam. Então você chega aqui, ó, se X pertence a esse conjunto, qual é a primeira conclusão? É um ou. Então eu tenho duas possibilidades. Ocorre uma coisa ou ocorre outra. No caso em que o X pertence à intersecção com C, eu concluo que o X pertence a A união B intersecção com C. E no caso em que o X pertence a B intersecção com C, eu também concluo que o X pertence a A união B intersecção com C. Então, em qualquer caso que ocorra durante o processo, um elemento do primeiro
Em qualquer caso sobre esse elemento, ele pertencendo ao primeiro, ele pertence ao segundo. Então, está aí a igualdade. Tá? Tem outras propriedades. Tem mais uma propriedade aqui que é bem interessante. Tem outras que eu demonstro nas notas, tá? Vocês precisam, eu não vou colocá-las todas aqui, porque senão eu não acabo mais essa introdução a conjuntos. Então eu vou destacar aqui as mais importantes. Tem outra propriedade que é a seguinte. Vamos interromper aí.